Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reflexãozinha da semana. Que todos possamos absorver com carinho esse entendimento dessa noite que vai nos auxiliar na nossa experiência de vida. Como vocês sabem, nós estamos tratando do livro Paz e Renovação, de Espíritos Diversos, o item 2, capítulo de 2. E vai nos falar sobre regras de desobsessão. Só que para falar antes disso, deixa eu falar para vocês o intuito desse livro, Este livro é um convite que nos desagarremos das sombras do desânimo ou da inércia. E olhemos para a realidade do Espírito em nós mesmos e recordemos a advertência do Mestre inolvidável. Conhecereis a verdade vos fará livres. Emmanuel faz isso no prefácio do livro, Então ele nos convida a que a gente desagarre, de tudo aquilo que nos perturba, de todas as sombras, de todos os desânimos que a vida nos traz. Então vamos passar para entender um pouco mais esse capítulo 2. Antes de falar das regrinhas de desobsessão, eu coloquei essa foto aí para vocês entenderem um pouco sobre a obsessão, Para a gente saber das regras de desobsessão, precisa saber recapitular, na verdade, um pouquinho de a obsessão. Então, o que a gente pode entender por obsessão? Muitas vezes é uma preocupação excessiva, uma ideia fixa, que pode nos levar a comportamentos compulsivos ou um apego exagerado a algo ou a alguém. Geralmente a gente mais fala a alguém, Pode ser caracterizada por pensamentos, imagens ou impulsos indesejados que retornam persistentemente e causam desconforto. Chega a nos agredir, um pensamento, uma cena que toda hora vem e junto vem o sentimento, aquele desconforto de uma coisa que fica nos agredindo no pensamento e no sentimento. E no contexto espiritual, nós podemos, através do espiritismo, entender que a obsessão também pode se referir à influência negativa de espíritos sobre uma pessoa, afetando o quê? Os seus pensamentos, sentimentos e ações. Então, no primeiro item, nós podemos imaginar que a obsessão parte só de nós. E não. Aqui também é explicado que temos influências espirituais tomando conta, talvez, desse nosso princípio de pensamento e de sentimento, agravando todo esse contexto. Então, nós sabemos que pelos pensamentos, sentimentos e as ações podemos ser muito influenciados. E nós sabemos também pelo Espiritismo que se classificam em 3 graus principais, A gente fala principais porque a gente estuda e é para ter um parâmetro, dessa influência. Então, a primeira é simples, que a gente às vezes nem percebe, corriqueiramente todos os dias nós temos essa influenciação, dependendo de como nós estamos, da nossa fortaleza espiritual, assim como vem e vai, Temos a fascinação e a subjugação. Na perturbação, são tentações do espírito em influenciar-nos a mente e a consciência, Então, a gente ainda tem aquela consciência de nós mesmos e sabemos que aquele pensamento não é nosso, que alguma coisa está errada. A ilusão, que a gente diz tal ilusão, Aqui eu vou ler de novo para a gente entender. Perturbação, tentação do espírito e influenciar-nos a mente, consciência de tal, ou quê? Do que está acontecendo. A segunda, que é a fascinação, a gente perde a capacidade de discernimento, entre o verdadeiro e o falso. Nós nos iludimos com tudo que a gente acredita ser real.
E o mais grave, onde a vontade do médium, geralmente a gente fala mais dos médiuns, é anulada e age contra a sua própria vontade. Muitas vezes na subjugação, independente, né, de você frequentar uma casa espírita ou não, você age junto com o espírito na mesma intensidade. Mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E como que acontece então essa obsessão, né? Como é que alguém pode nos influenciar a tal ponto de dar esse desconforto terrível? Nós sabemos que tudo é afinidade vibracional, né? Nós vibramos, nós emitimos essa conexão, né? Uma conexão de pensamentos, de sentimentos e ações iguais. Então, a primeira a gente tem uma energia fluindo que eles detectam, né? Como se fosse uma senha. E eles vão, dependendo da nossa afinidade, por sentimentos, pensamentos e ações, vão se ligar a nós. Por laços do passado, né? Débitos, laços energéticos que nos permitem a influência de espíritos que foram prejudicados por essa pessoa, né? Caso alguém esteja, às vezes, sofrendo, essa é uma das causas, uma influência do passado. Por vulnerabilidade, pessoas com problemas emocionais, baixa autoestima, pensamentos negativos ou hábitos prejudiciais podem atrair espíritos ou obsessores com mais facilidade. Então, se a gente se liga por sintonia e muito mais por afinidade, é só nós avaliarmos, né, como andam nossos pensamentos, o que mais a gente pensa, se é positivo, se é negativo, os nossos hábitos prejudiciais, né, porque os iguais se atraem. Quais são os sintomas da obsessão? É uma mudança de humor repentina e inexplicável, do nada. Pensamentos obsessivos e negativos que parecem vir de fora, né? Que a gente fala, mas eu não estava pensando nisso, como é que agora eu estou sentindo e pensando isso? Dificuldade de concentração, pesadelos recorrentes, calafrios, arrepios, formigamentos, comportamentos autodestrutivos ou impulsivos, dificuldade em tomar decisões e perda da autonomia. Lógico que vai variar esses graus que nós comentamos, né? Mas esses são o que acontece quando nós estamos em menor ou maior grau sendo influenciados. Por isso que Jesus fala, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não se conhece, não sabe se é da gente ou se está tendo intrusos. O trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia não funciona. Então, tudo começa no pensamento? Sim, mas precisamos reeducar o nosso pensamento, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos controlar, nós precisamos ter nova conduta para que os nossos pensamentos sejam arejados e a gente possa reeducá-los. Porque nós irradiamos o que a gente sente. O que nós somos, nós irradiamos. E os espíritos, né, livres da matéria, eles nos veem. Eles nos detectam por isso. Então, por isso que é tão fácil a aproximação. Então, se a gente está numa fase muito negativa, de muita doença, muito pessimismo, os iguais vão sentir atração por aqueles sentimentos, por aquele momento da pessoa e vão se aproximar. Se nós não reagirmos, nós vamos conviver junto com eles. E como se proteger da obsessão? O que Jesus nos recomenda sempre? A reforma íntima, né? Nós temos que eliminar vícios, maus hábitos e pensamentos negativos. Nós temos que nos fortalecermos espiritualmente, né? Fortalecermos na nossa fé. Muita oração e prece, por quê? Porque nós temos que ter um antídoto contra esse mal e termos força. Quando nós nos conectamos com o mundo espiritual, através da oração, nós vamos ter essa força que nós necessitamos para nos proteger. Né? É ligação sempre com o plano superior, pedir proteção realmente.
As práticas mediúnicas com responsabilidade e acompanhamento podem auxiliar. Então, quem já trabalha numa casa, quem já tem um desenvolvimento, uma educação mediúnica, tem que levar isso a sério. Quando a gente leva na leviandade, não dá muita importância, não tem conhecimento sobre isso, nós somos alvos muito fáceis da obsessão. Então, oremos e vigiemos. E aí nós vamos entrar no tema, né? Nós falamos sobre um pouquinho só sobre obsessão para a gente ir ver com o irmão André Luiz as pequenas, ele fala, pequenas regras de desobsessão. Então ele fala, para as pequenas regras nós procuremos, mais do que saber, dominar-se, né? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo, não se controla, também é alvo de arrogância, de prepotência, de orgulho. Mais do que agir, elevar-se. Então nós temos que não agir por impulso, mas temos consciência, né, dessa ação, sempre com pensamento voltado para os ensinos do Cristo. Mais que estudar é aprender, porque tem gente que estuda e não aprende. Por quê? Porque não pratica. Então fica muito vago. Mais do que pensar, discernir. A gente tem pensamento sobre tudo e todas as coisas o tempo todo, né? Mas às vezes não tem discernimento. Nós precisamos ter discernimento do que, como Paulo dizia, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é tudo que a gente pensa, sim, se a gente não tiver discernimento, vai ser agradável, vai ser positivo. Aliás, a gente pensa o tempo todo em tantas coisas, né? Mais do que falar, educar-se. Uma das coisas em que nos faz perder muita energia e que nos sintoniza realmente, às vezes, com um plano inferior, é o que nós falamos. O que nós falamos, para quem falamos e como falamos. Então, esse educar-se no falar é muito importante, porque nós falamos do que sentimos. E quando nós agregamos ao que nós sentimos, né, palavras que não vão ser boas para as pessoas, para alguém ou para algum episódio, nós vamos estar construindo um ponto negativo no nosso currículo. Então, falar é uma energia que a gente propaga, é como a flecha, a gente solta, mas não volta. Então, muitas vezes a gente fala e se arrepende, né? E falar mal, então, né? Maledicência é uma coisa horrorosa, porque nós estamos cavando para nós mesmos um abismo, um túnel de coisas ruins. Então, falar, meus irmãos, é uma coisa de a gente se pensar, educar no falar, né? Tem que falar coisas que tenham propósito, tenha uma dica de educação, uma construção, uma união, falar apaziguando, falar acalmando, falar amparando, né? Tudo isso vai da fala. Falar ensinando, com paciência, com tolerância, com amizade e ter conversações sadias para que a gente se ilumine. Tudo que Jesus fala que o que sai da boca não é tão ruim do que aquilo que sai do coração. Então, se você fala o que você está emitindo a expressão de que você sente. Então, cuidado com isso. Mais do que aconselhar, servir. Então a gente dita regras o tempo todo, né? Como os outros devem fazer, como os outros devem ser, como que a pessoa seria se fizesse isso, fizesse aquilo. Mas convenhamos, né? Jesus, que é o todo sábio, ele falou, eu vim para servir. Então aqui cabe, quando alguém se abrir conosco, precisar da nossa atenção, nossa ajuda, que nós sirvamos de alguma forma de alento, de abrigo, de um ombro só para ouvir,
sabe assim? Deixa ali a pessoa servir também a ouvir, né? É praticar esse carinho de entender que a pessoa está no momento, então não ficar só botando as nossas regras, o nosso aconselhamento, que muitas vezes também não é o adequado, não é o certo, né? Mais do que escutar, compreender, é verdade. Escutar, a gente escuta às vezes por curiosidade, por querer saber mais a vida do outro. Nós escutamos por escutar. Nós não estamos nem aí porque o outro está falando. A gente está escutando, mas só está querendo saber da vida alheia. Me desculpe falar isso, mas às vezes é verdade, né? A gente faz isso. Então a gente tem que compreender por que a pessoa está falando daquela situação, daqueles sintomas, daquele problema, e compreender o nosso próximo, porque nós poderíamos estar como ele, né? Nessa de desabafo. A gente precisa às vezes desabafar. Mais do que perdoar, amparar. Muitas vezes a gente fala que perdoa, mas é da boca para fora. A gente perdoa desde que a pessoa não cruze o nosso caminho. A gente perdoa desde que a gente não veja a pessoa nunca mais. A gente perdoa porque quer esquecer. Tudo certo, né? A gente perdoa, quer esquecer, a gente foi magoado, mas o mais ainda legal é ampararmos essa pessoa que nos fez mal, e a gente diz, de certo ela pediu perdão, a gente perdoou, mas fazer com que ela siga um caminho que ela não mais cometa o mesmo erro, não mais nos magoe, não mais magoe outras pessoas, né? Enfim, é bom a gente amparar as pessoas que num desatino, num momento ruim, cometeu algo contra nós. Mais do que sofrer, resignar-se. A gente sabe que sofre pelas consequências dos nossos próprios atos, não é? Nós temos aqui a oportunidade de repararmos os nossos erros. Isso já ficou claro, né? Nós estamos aqui passando por certas provas, expiações que a gente considera sofrimento, porque a gente quer resgatar o passado, porque nós queremos ser novas criaturas, porque nós queremos não errar nas mesmas coisas, porque nós queremos superar os problemas, porque nós queremos nos entender melhor. E cada vida, cada oportunidade, nós sofremos por uma razão. Então, o primeiro ponto é entender esse sofrimento. E tem sofrimentos que demoram a passar, então nós temos que ter resignação. Nós temos que não ficar revoltados, nós temos que ter esperança, nós temos que lutar contra essa vitimez que a gente lança sobre nós quando estamos no sofrimento, quando estamos nas provas. Muitas vezes a gente quer desistir, quer sair correndo, não quer mais, né? Então ele fala que, porque tudo isso, se nós não fizermos, não cumprirmos essas regrinhas, nós vamos agravar os problemas e talvez até adquirirmos uma obsessão. Então, muitos de nós já estão obsediados por nós mesmos, né? Pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente pensa, pelos sentimentos que a gente tem, pela revolta que a gente sente na vida, pelo desânimo. Então, o André Luiz está falando, são regras de desobsessão. Então, ele já está constatando que nós já estamos muitas vezes comprometidos com esses aliados, né? Com esses intrusos. Então, tudo ele fala, você vê, é do nosso comportamento, é da nossa reforma, é da nossa mudança, é da nossa transformação. Então, essa resignação faz com que nós nos fortaleçamos e compreendamos o sofrer da vida atual. E tudo passa, meus irmãos, tudo vai passar, então perseveremos. E mais do que amar, sublimar-se. Amar já é bom, né? Mas quando você só se envolve de amor, quando você traz tudo para a sua vida do mais alto, é tão maravilhoso. Então, mais do que amar é sublimar-se, é passar da obrigação de amar, mas é sentir-se, né, o próprio amor.
E quando ele continua nesse capítulo falando assim: quando nós nos expressamos usando o modo imperativo do verbo, não queremos dizer que nós outros, os amigos domiciliados no além, no mais além, estejamos a cavaleiro dos obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. Calma que eu já vou explicar todas essas palavras difíceis que André Luiz fala, né? Muito requintado isso que ele fala. Então, quando ele fala que a gente fala no modo imperativo, ele quer dizer quando a gente passa a dar ordem, conselhos, né, sobre o que a gente acha do mundo espiritual. Então, ele fala que ele quer comparar que os amigos do plano espiritual são como nós, aprendizes, né? Que eles não estão livres, não estão em vantagem dessas obsessões, desse comportamento ainda atrasado, como nós podemos citar, né? E eles também têm obstáculos, dificuldades, né? Eles não estão livres, por isso que tem essa sintonia conosco, eles também passam por tudo que a gente passa aqui. Então, quando eles falam obstáculos e dificuldades que oneram, quer dizer, que contraem dívidas, quando eles se endividam, né? Como nós. Então, ele faz esse paralelo de, não é que porque a gente está no mundo espiritual que nós estamos livres disso, não, pelo contrário, às vezes a gente passa com todos esses sentimentos e aí a gente fica sem saber o que fazer lá no mundo espiritual e fica aqui no mundo se agrupando com os afins, né? E ele fala ainda que todos estamos ainda vinculados à terra, né? Quantos aos clientes que lhe desfrutam os recursos da inteligência, tanto quanto carrega problemas o professor que ensina, quanto o aprendiz que se beneficia do apoio cultural. Assim também na desobsessão. Todos os apontamentos que se relacionam com o assunto tanto se dirigem aos outros quanto a nós. É isso que ele está falando. André Luiz está falando que tanto quem aprende, quem ensina, né, tá no mesmo patamar quando se fala, né, desses recursos de ensinos, de aprendizado. Então, nós todos carregamos problemas. Não importa quem está agora ensinando, quem está aprendendo e vice-versa. Todos nós estamos vinculados a essa terra, né? Desfrutando da nossa própria inteligência para sair desses problemas, dessas dificuldades. Estamos aprendendo, estamos a caminho da luz. Então ele fala que porque muitos de nós, pensemos, nós saímos daqui do plano físico, do corpo físico, mas ainda ficamos perambulando na crosta da terra. Nós ainda não temos aquela fluidez, aquele desapego de ir para o mundo espiritual e já recomeçar a nossa vida lá. Não, nós ficamos aqui presos nesse sistema, né? Que a gente tem que aprender, que a gente ainda não se preparou. Então, ele fala que nós estamos no paralelo igual de aprendizado. Ele fala que nós estamos interligados nesses dois planos, né? Que porém, nos cabe reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo reequilíbrio nesse sentido. Nós já falamos isso, né? Lá no começo. Se nós estamos na Terra para aprendermos, se nós estamos aqui para que nós possamos nos reeducar, se nós estamos aqui para reparar os erros, os dois planos se ajudam ao mesmo tempo que aprendem, né? Nós não sempre contamos com a espiritualidade maior, com os irmãos que já estão melhores do que nós? Então, se a gente está ligado com eles, né, nós podemos ter essa força, nós podemos conseguir essa renovação. Porque sem a mudança, nós vamos sempre atrair os iguais. Então, a gente quer atrair um plano maior, uns irmãos mais elevados, nós temos que dar condições. Nós temos que atrair mais os bons para perto de nós, né? Os melhores do que nós, digamos assim. Nós temos que lidar também com os nossos conflitos mentais. Às vezes nós geramos problemas para a nossa mente.
Ou quer uma coisa pequenininha, a gente agrava, a gente faz uma montanha de problemas. Nós fazemos, cada vez mais, acentuamos o lado prejudicial, né? Nós estamos sempre conflitando. Em vez de nós procurarmos as saídas, as soluções, como diz lá, entrarmos em orações, buscarmos ajuda, fazermos uma meditação, lermos bons livros, desfocar daquela impulsividade, sempre na mesma coisa, né? Nós não conseguimos. Então, outras formas de auxílio é isso aí, é estar em contato com a natureza, buscar pessoas mais positivas, conversarmos com os amigos, conectarmos Jesus muito mais, lermos bons livros de instrução, lermos o Evangelho. Eu recomendo sempre o Evangelho, porque não há nada que o Evangelho não consiga nos trazer uma resposta. Toda vez que nós estivermos nas decepções, nas dificuldades, abra o Evangelho. Se você acredita no amparo da espiritualidade, você vai ter a certeza que vai fazer cair a mensagem que você necessita para você sair daquele círculo vicioso, né? Então, todos aqueles... a parte que eu mais achei interessante, vou dizer para vocês, que às vezes a gente não se apercebe, mas a gente está caindo nisso que eu vou ler agora para vocês. Todos aqueles que desistiram de qualquer transformação na própria senda, ou seja, no próprio caminho, renunciando no dever de melhorar-se, mais e sempre se fazem menos permeáveis. O que é menos permeáveis? Deixam de receber os fluidos benéficos que não deixam o remédio entrar. Então, deixam de receber esses fluidos, né, e não deixam o remédio entrar. Ao apoio curativo ou libertador, que seja com intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Traduzindo, quando nós não temos força, não queremos nos transformar, não queremos mudar o caminho, não queremos fazer tudo novo para que o resultado seja diferente, seja melhor, nós podemos vir à casa espírita ou procurarmos outro tipo de ajuda, tipo da ciência mesmo, não vai adiantar nada, porque nós temos o livre-arbítrio, é tudo que você permite, é tudo que você quer, é a sua vontade que alavanca a sua fé, a sua força interior. Então, se nós ficamos menos permeáveis, né, nós não vamos receber o que a gente quer. Por exemplo, vem tomar passe. Como é que vai receber o remédio se você desistiu de lutar? Se você não está querendo com aquela força verdadeira, né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser do âmago. Essa cura que você procura, essa força para se transformar. Então, todo o apoio que a gente ia receber, não recebe. Aí ele fala, pode ser com a intervenção da ciência ou do amparo da religião, nada vai acontecer. E aí a gente fica achando que Deus não lembra de nós, que nos deixou, que não nos ajuda, e é mentira. Porque Deus e Jesus estão sempre nos dando remédio para tudo. Sempre estão nos auxiliando em tudo. Nós somos observados pela pátria espiritual. Mas eles querem que nós façamos a nossa parte, que nós façamos a lição de casa, meus irmãos. Se nós somos necessitados, nós sabemos os recursos, que tal a gente usar então? Nós temos que usar os recursos, depende de nós. Se nós queremos remédio, nós temos que ir lá buscar. Nós temos que tomar o remédio, nós temos que fazer valer. Então, abra o seu espírito, abra o seu pensamento, o seu sentimento para o bem. Confie em Deus, confie em toda a proteção espiritual e vá indo, abrindo caminho, e vá se superando, e vá se conseguindo, né, superar e chegar à sua cura, ao seu equilíbrio, né? Ao seu equilíbrio. Não se esqueça nunca, 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 nunca de acender a sua luz interna. Jesus fala que nós somos luzes.
Ele está sempre pedindo para a gente acender a candeia. Quando nós nos iluminamos, mostremos a nossa luz, iluminemos a todos em nossa volta. Criamos no Mestre, porque senão não tem sentido. Todo aprendizado fica sem sentido. Então que nós possamos, com Jesus, com seu convite amoroso, cada dia nos prepararmos um pouco mais para recebermos a nossa cura, o convívio com os irmãos melhores do que nós e orarmos por aqueles sofredores, melhorarmos o nosso padrão vibratório, porque tudo é padrão vibratório. Então vamos mudar o nosso padrão, mudar a nossa energia, sermos fortes, poderosos na fé, que nós vamos chegar lá. Muita paz, muita luz, que Jesus esteja em cada coração, trazendo a cada um a resposta e o meio de começar essa jornada de reforma. Muita paz.